Vamos lá então fazer alguns exercícios sobre medidores elétricos. Para você do cursinho está na apostila 3, página 2, a partir da página 2. Para você do terceiro, na apostila 3 também, a partir da página 5. Muito bem, senhoras e senhores, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? É importante frisar para você que é do terceiro ano que tem exercício que eu vou fazer aqui que não tem no seu material, então você vai ganhar de brinde, tá? Esse primeiro aqui, ó, não precisa nem colocar texto nem nada, é um circuitinho dado dessa maneira aqui, onde nós temos aqui um voltímetro e um amperímetro, e o exercício fala que eles são ideais. Lembra? Vamos lembrar? O que é um amperímetro ideal? Não tem resistência interna. E o que é um voltímetro ideal? A resistência interna, ou resistência própria dele, é infinitamente grande. Certo, beleza, entendi isso. Pergunta do exercício. Qual a leitura do amperímetro? Qual a leitura do voltímetro? Então vem comigo, pessoal. Vamos analisar primeiro esse desenho. Nós temos aqui uma fonte de tensão de 100 volts e uma de 50. Lembra que a gente já falou isso em aulas anteriores? A gente sempre parte do princípio que aquele lá é o gerador. Então, se o gerador é ele, a corrente sai do polo mais. E aí a corrente chega aqui, isso aqui é um nó. Mas se o voltímetro é ideal, não passa corrente por aqui. Então a corrente desce, ó. Passa pelo amperímetro, entra pelo mais aqui. Então isso aqui é um receptor. Passa por esse resistor, chega aqui de novo. O voltímetro ideal não passa a corrente sobe. A corrente vira. E aí está a corrente passando nesse circuito. Então isso é um circuito simples. Opa, se isto é um circuito simples, eu posso usar o ampolete, que diz o quê? Que a corrente num circuito fechado simples, ela é E menos E' dividido pela somatória dos resistores, correto? Nesse caso o E é o 100, o E' é o 50, dividido pela soma dos resistores, que é 3 mais 20 mais 2, o que vai dar 25. Então a corrente deste circuito, que é a corrente medida no amperímetro, vale 50 sobre 25, o que vai nos dar uma corrente I lá no amperímetro de 2 ampere. Fácil, fácil, fácil. Qual a leitura do voltímetro? É a outra pergunta. Aí, para facilitar um pouco a nossa vida, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou adotar aqui dois pontos. Esse ponto aqui, onde ele está ligado, eu vou chamar de A. E esse ponto aqui eu vou chamar de B. Então, o A tem um potencial, o B tem outro potencial. Se o voltímetro está ligado em A e B, então o nosso objetivo é determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, ó, o U do voltímetro nada mais é do que a DDP entre A e B. Lembra como é que a gente faz isso? Você sai do ponto A e vai até o ponto B. Pode ir pelo caminho a favor da corrente, pode ir pelo caminho contra a corrente. Vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Guma, você pôs o AB, poderia ser UBA? Poderia. Importante. Se eu fizer UAB vai dar um valor, se eu fizer UBA vai dar o mesmo valor com o sinal trocado. Então o UAB e o UBA dá o mesmo número com sinais contrários. Qual é o correto? A gente vai considerar que o voltímetro sempre mede do maior e o menor potencial, tá? Maior menos o menor potencial, tudo bem? Vai dar um potencial positivo. Se der negativo, não tem problema, porque é o módulo, só que é a DDP, a diferença de potencial. Então vamos lá. De A para B, o que eu faço? Ó, vou sair do ponto A então, acompanhe comigo. Ó. Passa por um amperímetro, que é ideal, não tem resistência. Entro pelo polo mais, lembra disso? Então vai ficar mais 50. Continua. A favor da corrente, passo por um resistor, então mais resistor 3 vezes corrente 2. 3, primeira multiplicação, evidentemente, 3 vezes 2 dá 6. Então 50 mais 6, a DDP entre A e B está dando 56 volts. E você chegaria nessa resposta se você fosse ao contrário também. Vamos fazer rapidinho, ó. Se eu fosse ao contrário, ó, entrando pelo mais. Ai, Guma, não é contra a corrente, não tem que pôr negativo? Não, gente, nas fontes de tensão, o que importa é se você está entrando pelo positivo ou pelo negativo. Então, entrando pelo mais daria 100. Contra a corrente, menos 2 vezes 2 dá 4, então 100 menos 4. Contra a corrente, menos 20 vezes 2, menos 40. Então, menos 4, menos 40. 100 menos 4, menos 40 dá 56, tá bom? Simplesinho esse, né? Fácil. Isso é só para ilustrar. Vamos lá. Esse aqui, ó, que seria a letra B aí do exercício seu, tá? A letra B do exercício. Ele dá também esse desenho. De novo, aqui tem dois amperímetros, A1 e A2, e um voltímetro, tudo ideal, tudo ideal. Pergunta, qual a leitura dos amperímetros e qual a leitura do voltímetro? Vamos entender? Os passarinhos estão atacados, né? Vocês estão ouvindo aí, né?
Gente, só tem essa fonte de tensão. Então a corrente que sai daqui é a corrente I. Essa corrente vem para cá, I. Uma parte dela vai descer aqui, que eu vou chamar de I1. Outra parte dela vai descer aqui, que eu vou chamar de I2. Então o amperímetro 1 mede a corrente 1, o amperímetro 2 mede I2. Vai dividir no meio? Não, a corrente é inversamente proporcional ao resistor. Menor resistor, mais corrente. Maior resistor, menos corrente. Beleza? Continua. A corrente I2, quando chega aqui, ó, tá vendo que tem um voltímetro? Esse voltímetro é ideal. Passa a corrente? Não. Então a corrente I2 vai virar aqui, vai juntar com a I1 e vai passar pelo 8. Vai passar quanto aqui pelo 8? A mesma corrente I que saía do circuito. Beleza? Ó, I, divide em 1 e 2. O I2 junta com o I1 e passa I de novo aqui. Beleza? Tranquilo. Agora, como é que eu faço para achar essa corrente? Gente, eu vou tentar fazer de um jeito mais prático, que eu quero que você treine fazer isso também. Primeiro de tudo, eu vou fazer a associação equivalente. Do resistor equivalente. Esses dois estão em paralelo. Então, um 12 e um 6 paralelo, a gente já fez isso várias vezes. Dá 4 ohms, nós estamos acostumados. Só fazer produto pela soma. Então, vai dar 4 ohms. Aqui vai dar 4 ohms, estou fazendo de cabeça, tá? Vai dar 4 ohms. E aí está em série com 8. Então, ó, 4 com 8 vai dar 12 ohms. Sim ou não? 12 ohms. Então, esse aqui vai ficar um circuito com uma fonte de 36 e um resistor de 12. Então, eu posso fazer assim, ó, U igual a R equivalente vezes o I. O I total, tá? Então, o U, 36. O R equivalente é 12. Vezes a corrente total. Um número que vezes 12 dá 36. Que corrente é essa? Essa corrente é de 3 amperes. Beleza. Mas é essa corrente que eu quero saber? Não, não é essa. Agora pensa comigo. Agora eu vou ajudar você, ó. É isso que eu quero que você faça. Pensa comigo, amiguinho. Deixa eu escolher uma cor aqui. Ó, a corrente que sai daqui é 3 amperes. Uma parte entra aqui, uma parte entra aqui. Vamos de novo? Corrente é inversamente proporcional ao resistor. Quanto maior a resistência, menor é a corrente. Tá vendo que essa resistência é o dobro daquela? Se a resistência é o dobro, passa metade da corrente. Então pensa assim, ó. Vamos supor que por aqui está passando uma corrente X. Lá que tem metade da resistência, passa o quê? O dobro de X. Ah, deu para entender meu raciocínio? Sempre que forem números proporcionais assim, você pode fazer desse jeito. Se não, você vai ter que aplicar o URI, né? Você tem que aplicar o URI. Esses dois equivalentes dava 4. Aí você sabe que a corrente é 3. Você aplica o URI, acha a DDP, depois aplica o URI de novo independente para cada um. Dá um pouco mais de trabalho, mas chega também. Então, voltando. Corrente 12 passa X. Na resistor 12 passa X. No resistor 6, que é metade, passa o dobro. Então, X mais 2X tem que dar 3 amperes. Ó, se X mais 2X tem que dar 3 amperes, então quanto é o X aqui? A gente tira aqui o X, vale. 2 mais 1 dá 3, passa o 3 dividindo, então vai dar 1 ampere. Beleza. Aí ficou fácil, ó. Quanto é a corrente I1? I1 vale X, 1 ampere. Quanto vale a corrente I2? I2 vale 2x, 2 amperes. E somando essas duas, né, 1 ampere e 2 amperes dá os 3 amperes. Fácil, né, pessoal? É para ser fácil, tem que ser fácil. E aí, para a gente encerrar, a pergunta é qual a leitura do voltímetro? De novo, uma dica que eu dou para vocês é você fazer o seguinte, ó. Chamar esse ponto aqui, ó, de A. Lembrando que esse ponto é o mesmo que esse, tá? Ó, tem o mesmo potencial. Porque entre esses dois pontos não tem nenhum dispositivo. Então aqui é A e a outra extremidade do voltímetro está ligada aqui, ó, B. Pessoal, então o que o voltímetro na verdade está medindo? A DDP de A até B, que é a DDP desse resistor. 8 vezes a corrente I, que é 3. 3 vezes 8, 24. Pronto, ó. O U do voltímetro é só fazer 8, que é a resistência, vezes a corrente I, que é 3. Lembrando que aqui é a corrente total. Isso dá 24 volts. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Olha, o vídeo vai ficar um pouco longo, porque a gente vai fazer esses 3 exercícios aqui e vou fazer depois mais 3 exercícios envolvendo amperímetro e voltímetro reais. Se você quer ver exercícios de amperímetro e voltímetro real, vai até o final do vídeo ou vai avançando o vídeo até chegar onde você quer, tá bom? Esse exercício aqui já não tem, eu acho que no material do terceiro, tá? Eu tenho ele só no material do cursinho, mas se você quiser do terceiro, quiser acompanhar,
vamos comigo. Se não, desliga o vídeo e vai embora, desista, né? Se você é desses que não está muito afim de aprender coisas novas, desafios, o vídeo acaba para você aqui, tá bom? Mas vamos lá, para quem quer desafios. Deixa eu colocar na sua tela aqui, ó. O exercício é esse, ele fala assim, ó. No circuito elétrico a seguir, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Por enquanto tudo ideal, né? Ó. Sabendo que com a chave aberta, a leitura do voltímetro é 1,8 volts. Aqui é muito importante. Com a chave aberta, a leitura do voltímetro é 1,8. Fica atento nisso. Determine a resistência interna do gerador. Sabendo que com a chave fechada, a leitura do amperímetro é 200 mA. Volta para mim. Gente, chave aberta, não vai passar corrente por aqui. Então a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó. Ó. Tudo bem? Tudo bem ou não? Sim. Aí alguém deve estar pensando, Guma, o exercício disse que o voltímetro é ideal. Se é ideal, a resistência interna dele é quanto? Infinita. Quanto que de corrente que passa por ele? Zero. Tá vendo que ele está associado em série aqui o voltímetro? Tá vendo? Vou até voltar na figura aí, ó. Ó, tá vendo que está associado ali em série? Tá igual o meu, tá? Só para ver se eu não copiei nada errado. Gente, não passa corrente por aqui. Então, pera lá, pera. Se não tá passando corrente, como é que ele tá marcando uma DDP? Porque ele marca DDP, ele não marca corrente. Ele tá medindo a DDP, então, ó, desse ponto aqui, que é um polo dele tá ligado aqui, e o outro polo dele tá ligado aqui. Então, aqui é o polo A, aqui é o polo B. Então, na verdade, ele tá medindo a DDP de A a B com esse gerador desligado. Marca isso para mim, por favor. Atenção, vou chegar aqui bem pertinho. Sempre que você tiver que medir a DDP nos polos de um gerador desligado, a DDP medida será a força eletromotriz. Sempre que você medir a DDP nos polos de um gerador desligado, ou seja, sem corrente, a DDP nos polos é a força eletromotriz, é esse E. Então, para que serve essa informação no texto de que com a chave aberta o voltímetro marca 1,5 volts? Só para dizer que esse é o valor dessa força eletromotriz. Se você sabe isso, você vai embora no exercício. Senão você já enrosca aí, você não consegue nem dar continuidade. Muito bem. Agora eu vou fechar a chave. E quando eu fecho a chave, agora fechei. Então para que servia aquela informação? Só para descobrir esse valor aqui. Beleza, já anotei. Com a chave fechada, qual é o caminho da corrente? Vamos lá. Corrente sai do mais, vira para cá. Chega aqui, ela tem duas opções. Ir reto e passar por um voltímetro ideal, o que ela não faz, porque o voltímetro é ideal, e descer por aqui. E aí vira aqui. Então a corrente que passa aqui pelo amperímetro é exatamente essa corrente I. Tá vendo que aqui virou um circuito simples? Circuito simples você pode usar o quê? Ampolete. Então o ampolete vai ficar o quê? Ó, I igual a E dividido pela soma dos resistores equivalentes. Então, o E é 1,8. A resistência equivalente só desse trechinho é 2 mais R', que eu não sei o R', a pergunta do exercício é quanto vale esse R', igual a corrente que quando a chave está fechada, o exercício diz que vale 200 mA. Então, isso aqui é igual a I. Quanto que é 200 mA? 0,2. Tá bom? Vou passar o 0,2 dividindo e o 2R para lá. Vai ficar assim, ó. 1,8 dividido por 0,2 igual a 2 mais R. Tá? Isso aqui vai inteiro para lá. Quanto que esse vem dividindo. Então, 18 por 2, só cortar a vírgula aqui, né? 18 por 2 dá 9. O 2 passa menos, igual a R'. Pronto. Quanto que é o R', pessoal? R' igual a 7 ohms. Fechou? Beleza ou não? Tranquilo. Vamos lá, deixa eu ir para o próximo exercício aqui. Vamos dar continuidade. Espera aí que não passou. Ó, lê comigo aí o exercício. No circuito a seguir, a bateria de força eletromotriz E e resistência própria 20 ohms alimenta uma lâmpada. Olha bem para o circuitinho, mas tudo bem que ele já vai estar aqui na nossa tela, tá? Aí qual é a pergunta? Ó, com a chave CH aberta, o voltímetro indica 18 volts. Considerando o voltímetro ideal, pede-se, vem para mim aqui. Olha, pessoal, desenhei o circuitinho aqui, o mesmo circuitinho que aparece para vocês aí, tá? De novo, essa questão eu acho que não tem no terceiro ano, só para o cursinho.
Então, se você do terceiro ainda está aí, parabéns, você é um herói. Se você do cursinho também já desistiu, coitado, tem gente do cursinho que já desistiu. Gente, olha só, voltímetro ideal, ele diz que quando a chave CH está aberta, o voltímetro indica 1,8 volts. Lembra que a gente fez um exercício agora há pouco? O que significa isso? De novo, vamos direto, ó. Se a chave está aberta, só vai circular a corrente aqui em cima, correto? Mas não vai circular porque o voltímetro é ideal. Então, esse 18 volts, 1,8 foi no anterior. Esses 18 volts é a força eletromotriz. Agora eu vou fechar a chave. Tchum, fechei. Quando eu fecho a chave, qual é o sentido que a corrente faz? A corrente faz isso, ó. Sai aqui do mais e... Aí chegou nesse ponto, ela não sobe porque o voltímetro é ideal, ela desce. Então ela vai descer por aqui e vai passar por aqui e vai passar pelo amperímetro I e vai fechar o circuito I. Tá vendo que é um circuito simples? No circuito simples eu posso fazer lei de Ohm-Paulet. O que o exercício pergunta? Pergunta, letra a indicação do amperímetro ideal quando a chave é fechada. Beleza? Então vamos lá, ó. Letra A. Vou fazer Ohm-Paulet, que é I igual a E dividido pela somatória das resistências equivalentes, tá bom? Alguma, mas esse cara não tem resistência infinitamente grande, não entra na conta? Não, porque nem passa corrente nele, por isso que ele não entra lá, tá? Então como é que vai ficar, ó? E, 18, dividido pela soma dos resistores do circuito, ó, 60 mais 20, 60 mais 20. Se esse amperímetro fosse real, ele ia dar resistência interna do amperímetro e ia entrar lá na conta também, tá, gente? Então, como é um amperímetro ideal, que não tem resistência própria, então é 20 mais 60. 20 mais 60. Aí vai ficar 18 dividido por 80. E eu acho que eu já fiz essa conta, isso vai dar, se eu não errei, né? Cadê? 0, então I igual a 0,225 ampere, ou, se você andar 3 casas para a direita, fica 225 miliampere. Guma, é obrigada a passar para miliampere? Não, gente, pode deixar assim, ó, 0,225 ampere, tá bom? Beleza. Letra B, vamos voltar lá para o exercício para a gente ver qual é a letra B. A indicação do voltímetro quando a chave é fechada. Por que agora o voltímetro vai marcar um valor diferente de que quando a chave era aberta? Quando a chave está aberta, não circula corrente. Se não circula corrente, ele está ligado nos polos de um gerador. Vamos de novo. Aí o gerador não está passando corrente. Então, lembra que eu falei no exercício agora há pouco. Quando um gerador está desligado, sem corrente, você mede a DDP nos seus polos, essa DDP indica força eletromotriz. Quando começa a passar corrente, a DDP nos polos de um gerador é dada pela equação característica de um gerador. Para quem não assistiu a aula de equação característica de gerador, tem que assistir, tá? Então o U, medido agora pelo voltímetro, vai ser o valor de E, que é 18, menos a resistência interna, que é 20, vezes a corrente que sai do gerador, que é 0,225. Quando a gente faz essa conta, a gente chega num valor de, que eu já fiz ali, cadê? Se eu não errei, né? 13,5. Confere aí pra gente, qualquer coisa você me pergunta depois, mas eu acho que tá certo, tá bom? Beleza? Então esse é o valor da DDP quando a chave está fechada, tá bom? Tem uma queda, obviamente, porque parte dos 18 volts, lembra lá, gerador, ó, 18 volts produzido, ele está gastando uma parte em calor. Por isso que o que sobra para alimentar a lâmpada, apenas 13,5. Ok? Ok. Voltando para o exercício Voltando o exercício para a sua tela. Ó, agora na letra C, nós vamos refazer o exercício todo, admitindo que o nosso voltímetro tem uma resistência interna de 60 ohms. Tá bom? Deixa eu vir para cá. Ó, pessoal, então aqui, ó, refiz o nosso desenho, tá aqui. Então olha só como é que ficou, o mesmo desenho de antes, só que agora, lá em cima no voltímetro, eu desenhei uma resistência de 60 ohms. Então o exercício de novo, com a chave aberta, tô relendo o exercício, tá? Com a chave aberta, o voltímetro indica 18 volts. 18 volts, certo? E aí a pergunta é, letra A, qual a corrente do amperímetro? Qual a DDP do voltímetro com a chave fechada? Então primeiro vamos à informação
da chave aberta. Lembra que quando o voltímetro era ideal, não passava corrente. Então, ó, com a chave aberta, voltímetro ideal não passava corrente. Então, a DDP medida por ele era a força eletromotriz. Os 18 volts era a força eletromotriz. Agora não é mais. Com a chave aberta, vai passar uma corrente aqui, combinado. Essa corrente vai passar por aqui, vou chamar de I. Vai passar uma corrente I, que eu não sei quanto. E aí, ele registra 18 volts. Então, peraí, se ele está registrando 18 volts, ele está ligado nesses polos, então 18 volts, é a DDP aqui, é igual a R vezes a corrente, tá? Então, ó, primeiro vai passar uma corrente aqui, ó. Eu vou fazer ela assim, já já eu apago essa corrente, vai passar uma corrente aqui, ó. Então, a hora que eu fizer R vezes esse I aqui, vai dar a DDP que o cara está medindo, que o voltímetro está medindo. Então, vamos marcar, ó, o U do voltímetro com a chave aberta, ele é R do voltímetro vezes I. Então vai ficar 18 igual a 60 vezes I. Então I é igual a, passo 60 dividido, 18 por 60. 18 por 60, isso vai dar 0,3 ampere. Tá? Deixa eu ver. Divide por 6 em cima, dá 3, divide por 6 embaixo, dá 10, né? 0,3 ampere. Então, achei a corrente. Calma. E agora? Eu quero achar a força eletromotriz, tá bom? Essa corrente 0,3, vou aplicar agora a equação do gerador aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O U lá no gerador é o E menos R vezes I. Quanto foi o U medido nos polos do gerador? 18 volts. Quanto que é o E? Não sei. Quanto que é o R? 20. Quanto que é a corrente? 0,3. Tudo isso antes de começar o exercício, hein? Antes de responder a letra A, tem que fazer tudo isso. Então, 20 vezes 0,3 dá 6. Passa somando 18 mais 6. Então, eu tenho agora uma força eletromotriz de 24 volts. Então, esse cara aqui agora tem 24 volts e não 18 como era anteriormente. Então, é outra bateria. Porque esse E vem de fábrica, ele é fixo, ele não muda. Então, se aqui eu estou dando um outro valor de E, então isso aqui é outro gerador. Tudo bem? Beleza. Agora vamos fechar a chave. Vamos fechar a chave. Deixa eu apagar aqui. Fechei a chave. O que vai acontecer agora? Pergunta exercício. Qual a corrente medida pelo amperímetro quando a chave é fechada? Então vamos lá, pessoal. Ó, vai sair uma corrente I aqui agora, que não é mais esse valor aqui. Não é mais esse valor. Essa corrente vai metade para cima, metade para baixo. Como que você sabe que é metade para cima e metade para baixo, Guma? Porque os dois resistores do voltímetro e da lâmpada são o mesmo valor. Então a corrente se divide no meio, vai fazer isso, ó, e vai entrar, ó. Combinado? Então é isso. A corrente que passa por aqui é metade de I. A corrente que passa por aqui é metade de I. E então a corrente que passa pelo amperímetro é metade de I. Essas correntes se juntam e volta a ser I aqui. Combinado? Então vamos lá. Aí, vamos lá. Eu não apliquei um ampulete aqui. Guma, aqui você não pode aplicar um ampulete porque o circuito não é simples. Verdade. Mas pensa comigo. Esses 60 e esses 60, eles estão em paralelos. Desenha essa bateria aqui embaixo, ó. Tá? Se você desenhar essa bateria aqui embaixo, ó. Essa bateria aqui embaixo. Aí ficaria 60 em paralelo com 60. Quanto que é 60 em paralelo com 60? 30. Então o I vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência equivalente lá do paralelo mais a resistência interna do meu gerador. Essa é a soma. Transformei num circuito simples, só que eu estou fazendo de cabeça. Transformei num circuito simples, fazendo esses dois de 60 virar um de 30. Então vai ficar assim, ó. E 24 dividido por 30, que é os dois de 60, mais o 20 da bateria. Que aí vira um circuito simples, tá? Um de 30 e o de 20 da bateria. 30 dividido por 50. Isso vai dar 0,48 ampere. Pronto, essa é a corrente I. Mas a pergunta é, quanto o amperímetro mede? Ah, o amperímetro mede metade disso. Então o I do amperímetro, 0,24 ampere. Essa é a resposta da letra A, considerando que o voltímetro tem uma resistência interna. Tá bom? E a pergunta da letra B, respondendo de novo, é qual a DDP medida pelo voltímetro com a chave fechada? Então, letra B, vamos lá, equação do voltímetro. U igual a E menos R vezes I. U igual a E menos R vezes I, tá bom?
Então vamos lá, qual é a DDP medida por ele? Não sei. Qual é a força eletromotriz? 24. Qual é a resistência interna? 20. E qual é a corrente nessa situação? 0,48. Eita, foi embora, foi longe meu giz, hein? 0,48. Tá? Porque é a corrente total agora. Se bem que, se você aplicar o URI aqui, ó, já dava certo, né? Era só aplicar o URI aqui em cima, ó. Essa conta, 24 menos 20 vezes 0,48, 2 vezes 48, dá 96. Então vai dar 96, com 0, volta duas casas, 9,6. Deixa eu ver. 2 vezes 48 dá 96. Coloco o 0, volta duas casas, 9,6. Tá? 9,6. Então é 20 menos 9,6. O que vai dar... Fiz a conta. Ai, não é 20 aqui, é 24, animal. 24 menos 9,6, isso aqui vai dar 14,4. Se eu não errei as contas, tá bom? 14,4. Se eu tivesse aplicado o URI aqui em cima, gente, é só fazer 60 vezes 0,24. É a mesma coisa. Se eu aplicasse o U lá no voltímetro, é só fazer 60 vezes 0,24, que é a corrente que passa nele, né? Ó, não é metade da corrente que passa aqui, ó, 60 vezes 0,24 também daria os 14,4 volts. Deixa eu só ver se é esse valor mesmo, se eu não errei as contas, eu só conferir aqui. 14,4 volts, isso mesmo. Certo? Bom, é o seguinte, pessoal, eu vou só fazer uma coisinha rápida aqui na sua tela. Deixa eu colocar aqui para você. Esse seria o exercício que eu ia fazer na sequência, não vou mais, está aí no material do cursinho. E esse é o exercício que eu faria na sequência também. Como o vídeo já está muito longo, já estamos com quase meia hora de vídeo, eu não gosto de estender tanto, eu vou fazer o seguinte. Esses dois exercícios, eu vou colocar ele na resolução, tanto para os alunos do terceiro como alunos do cursinho. Combinado? Tá, ó, este e estes dois. É um de amperímetro, esse aqui ó, é de amperímetro ideal, ou real, tanto é que tem um shunt aí, e esse aqui de voltímetro real. Certo? Beleza? Eu coloco lá na resolução e se você tiver dúvida, você manda para mim pelo WhatsApp, por favor. Vou ficar aguardando você tirar dúvida comigo, mas eu coloco a resolução dele para você lá no material para não ficar tão longo. Porque é um exercício tranquilo de fazer, você consegue fazer sozinho. Mas se você não conseguir, por favor, me procure. Combinado? Beleza? Como é que eu sei se você chegou até o final do vídeo? Ó, vou contar pelo número de joinhas. Quem chegou até aqui vai deixar um joinha. E aí, quantos joinhas tiver, eu sei quantas pessoas chegou ao final do vídeo. Tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima aula. Tchau!